e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Na parte de terça-feira, quem creu? Quem creu na nossa pregação, dizia o profeta Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 e vamos ler agora o verso 1. Isaías 53 e o verso 1. Aqui nós lemos: quem deu crédito à nossa pregação? Quem creu na mensagem do Messias? Esta é uma profecia que se cumpriu com Jesus Cristo. Quando ele nasceu, os líderes da nação, os religiosos da nação, os sacerdotes da nação não estavam esperando Jesus. Não estavam. Somente os pastores que estavam cuidando do rebanho lá no campo, somente Simeão e Ana, estes pouquíssimos estavam realmente esperando o Messias. E quando Jesus Cristo cresceu e começou seu ministério com 30 anos de idade, quando ele foi batizado no ano 27, ele já tinha 30 anos de idade, ele começou seu ministério. E queridos, Jesus Cristo foi rejeitado pela nação como povo de Deus. Eles rejeitaram o Messias. Por isso esta pergunta, ela faz sentido. Quem deu crédito à nossa pregação? Está se referindo ao Messias. E a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor se manifestou a Israel, a nação escolhida, mas eles não ouviram a voz do Messias. Em Isaías 52, 13, o servo de Deus é grandemente exaltado. Porém, de repente, o verso seguinte, o verso 14, descreve então o quê? A aparência tão desfigurada do Messias, que ele não poderia ser reconhecido como um dos filhos dos homens. O Novo Testamento descreve os fatores que fizeram com que a aparência de Jesus ficasse tão desfigurada. Duas ocasiões em que a aparência do Filho de Deus, do Messias, ficou totalmente desfigurada. A primeira vez foi após os 40 dias de jejuns no deserto. Quando Jesus fez aqueles 40 dias, lá em Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 4, ali está descrevendo em Mateus capítulo 4 o jejum de nosso Senhor Jesus Cristo. 40 dias sem comer, ele ficou pele e osso. Depois desses 40 dias, ele retornou e João Batista estava pregando quando ele se misturou com a multidão. E dirigido pelo Espírito Santo, João Batista olhou para aquele homem desfigurado, pele e osso, pálido, 40 dias sem comer, mas João Batista reconheceu nele o Filho de Deus. E João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as pessoas começaram a olhar para os lados e não conseguiam ver em Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele estava desfigurado. Imaginem só uma pessoa que fica 40 dias sem comer. Assim foi Jesus. Estava empalidecido, estava magro, pele e osso. Mas ele estava batizado pelo Espírito Santo, pronto para iniciar o seu ministério. A outra vez em que Jesus Cristo ficou desfigurado foi quando ele foi crucificado. Quando puseram sobre ele aquela cruz. Quando o chicotearam, quando o esbofetearam, quando o pregaram na cruz e o levantaram. Queridos, ali também ele estava totalmente desfigurado. Portanto, esta profecia de Isaías, no capítulo 52 e o verso 14, esta profecia se aplica tanto ao aspecto de Jesus Cristo após os 40 dias de jejuns, como também ao aspecto de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, queridos, o açoitamento, a coroa de espinhos, a crucifixão e, acima de tudo, o fato dele ter carregado os pecados da humanidade. O plano nunca foi que o pecado fosse natural para o ser humano. O ato de carregar o pecado de toda a humanidade faz com que o Filho do Homem tenha uma aparência subhumana. Examine a pergunta de Isaías 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Essa pergunta enfatiza o desafio de crer no inacreditável. E aqui em Isaías 53, e o verso 6,
diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos os nossos pecados, desde os pecados de Adão e Eva, os pecados de Abel, todos os pecados do passado e do presente recaíram sobre Jesus Cristo. Por isso esta profecia diz: todos nós andávamos desgarrados, não tínhamos esperança, estávamos perdidos, desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, ninguém se salvaria sem Jesus. Não existe salvação fora de um Salvador. E o Salvador só existe um, é Jesus Cristo. Só o cristianismo apresenta diante do mundo um Salvador. No judaísmo não existe um Salvador, porque eles rejeitaram o Messias. No budismo não existe um Salvador. No islamismo não existe um Salvador. No hinduísmo não existe um Salvador. Queridos, Salvador só é apresentado no cristianismo. E ele se chama Jesus. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Jesus estava desfigurado não só pelo sofrimento físico, não só pelo sangue que lhe corria pela face, ele estava desfigurado, ele tinha um aspecto de uma aparência subhumana, porque ele estava assumindo os pecados de toda a humanidade. Tanto é que Jesus Cristo não morreu pela dor física. Jesus Cristo morreu porque o coração se rompeu. A dor de ter assumido os pecados de nós todos foi muito grande. A dor da separação do Pai, porque os nossos pecados sobre Jesus fizeram com que ele ficasse separado do Pai. Ele sentiu a separação do Pai quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Esta dor da separação do Pai, esta dor causada pelo acúmulo de todos os pecados concentrados em Jesus Cristo, isto deu para ele aquela aparência desfigurada, subhumana. Queridos, como essas palavras de Isaías 53:6 podem dar esperança para você, apesar dos seus pecados, apesar das suas falhas do passado, de modo que você possa levar esperança para outras pessoas. Este texto de Isaías 53:6 é a minha esperança, é a tua esperança. Você não precisa mais andar desgarrado como ovelha perdida sem ter um caminho. Nós temos o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Nós temos um Salvador, que é Jesus Cristo. Nós somos pecadores, mas existe alguém que morreu pelos nossos pecados. Alguém que morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter a vida dele. Isto é cristianismo. Jesus morrendo a nossa morte. E você